paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia. Meu irmão, se alegra com a bondade, a graça de Deus em nome de Jesus. Saiba que Ele é bom, está cuidando da nossa vida. Continua declarando a palavra, que a palavra tem autoridade. Consagra aí o seu dia. Saiba que Deus está tomando conta de tudo. Se alegra, porque Deus é bom. Você não está debaixo da unha do Satanás, não. Você está nas mãos de Deus e Ele está cuidando da nossa vida. Então, se alegra, porque Ele é bom. Presta atenção. Ó, vamos ler aqui. Eu queria ler texto base. Ele está lá no Salmo 146. Perdão, irmão. 145. Versículo 18, tá bom? Mas antes a gente vai ler outros salmos e depois o Marcos, tá? Ó. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Presta bem atenção no que você vai falar. Presta bem atenção e saiba que Deus está ouvindo o teu clamor. Então não jogue conversa fora com Deus, fala o que é necessário e saiba que Ele está cuidando de cada situação. Ah, mas irmão, Deus está cuidando de cada situação em nome de Jesus. Põe uma coisa na tua cabeça. O que Ele falou? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Presta bem atenção, querido, em nome de Jesus, entenda o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus. Entenda a manifestação do Senhor diante de cada situação, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus escuta e atende a nossa oração. Muda a nossa condição. O que ele está falando aqui? Tirou os meus pés, tirou-me de um lago horrível, de um charco lamacento. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ele coloca até um cântico na nossa boca. Sabe o que é isso? Deus é que muda o nosso estado, a nossa condição. Você está passando o quê? Deus é que muda. Está passando tal situação, Deus muda a nossa condição, coloca os nossos pés sobre a rocha, firma os nossos passos. O que eu preciso entender em nome de Jesus? Diante de cada situação, o que você vai fazer? Vai clamar ao Senhor, querido, não fique com a boca aberta, não. Em nome de Jesus, nós temos um Deus que escuta a nossa oração e atende o nosso clamor. Você vai ficar aí, e agora? O que eu vou fazer? Não, nós vamos entrar na presença de Deus, porque nós temos um Deus que escuta a nossa oração, atende o nosso clamor, muda o nosso estado. Nós temos um Deus. Ah, mas o que está acontecendo? Irmão, você está bem? Clama a Deus. Está passando algum desafio? Clama a Deus. O negócio hoje é clamar a Deus, buscar a presença do Senhor, saber que Ele é bom e está cuidando da situação. Se você falar para Deus, tem vitória. Em nome de Jesus, ó, presta atenção. Se você entrar na presença de Deus, tem vitória. Nós vamos clamar a Deus e viver o cuidado, a bondade dEle. Ó só. Salmos 107, versículo 19. Não chegou no 45 ainda, mas vai chegar. Ó, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou da sua dificuldade. Enviou a sua palavra e o sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Irmão, em nome de Jesus, põe uma coisa na tua cabeça, querido. Deus é bom e misericordioso. Deus está cuidando da nossa vida. Aprenda a viver o cuidado, a bondade e a misericórdia do Senhor. Aprenda a viver, ó, e na sua angústia. O que eu tenho que fazer? O que eu acabei de falar para você? Tá bem, clama. Tá passando desafio, clama. Por quê? Na sua angústia, ó. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Presta atenção. Eles deixaram não.
Vamos supor que entrou a situação de angústia, clamou ao Senhor. Irmão, é a situação de angústia? Não é a situação de angústia? Nós vamos clamar a face do Senhor. Nós temos um Deus. Ó, o que ele vai falar para mim e para você? Diante de cada situação, nós precisamos entender que nós vamos recorrer a Deus. As coisas estão acontecendo, estão acontecendo, mas nós temos um Deus a quem clamar. Você não está sozinho nessa terra, não, nesse mundo. O mundo jaz no maligno, mas então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas dificuldades. Não foi isso que ele está falando aqui? Livrou das suas dificuldades, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve a Deus. Então, louva a Deus. Irmão, presta atenção. Seja qual for a situação, seja qual for a condição, não fica achando que mas sabe o que que é? Não, não fica nesse negócio de sabe o que que é, não. Não fica nesse negócio, não. A situação, ela é mudada, ela é transformada. Nós vemos o milagre, nós vemos a provisão de Deus no momento que nós fazemos o quê? Clamamos. Quando nós clamamos, tem mudança. Quando nós clamamos, as coisas se resolvem. Se resolvem, né? Deus resolve as coisas. Então, no nome de Jesus, o que às vezes surge situação? Para quê? Por que surge muitas vezes a situação? Para nos levar para a presença de Deus. Então é melhor eu já ir já. Eu não ficar boboiando, não. Não fica boboiando, não. Ah, surgiu tal situação, o quê? Eu já vou para a presença de Deus, é agora. Eu não vou ficar aqui dormindo, não. Eu vou ficar aqui. Não, não fica dormindo, não, com a boca aberta, não. Não, não fica, não. Nós vamos para a presença do Senhor. Ó, o texto base, Salmo 145, versículo 18. Vamos ler o 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Chega na presença de Deus e clama em nome de Jesus, querido. Perto está o Senhor. O que está acontecendo? Oh, Deus, já começa a clamar, agora está tudo bem? Então começa a clamar agora. Ó, uma coisa é buscar, um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei que possa habitar no Senhor, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque no dia da dificuldade, no dia da adversidade, por-me-á sob uma rocha, firmará os meus pés. Irmão, você está entendendo que ele tira no primeiro salmo que a gente leu, foi o Salmo 40. O que ele faz conosco? Ó, muda a nossa condição. Estava no lodo, lá no charco, lamacento. Aonde Deus firma os nossos pés, meu irmão, em nome de Jesus, não fica sem clamar, não. Bora buscar a presença de Deus em nome de Jesus. Bora buscar a presença do Senhor. Louva a Deus diante de cada situação. Louva a Deus diante de cada condição. E viva, querido, o cuidado, a bondade dele em nome de Jesus. Viva a manifestação do Senhor, porque Ele é bom e está cuidando da nossa vida. Se alegra, porque diante de cada situação nós temos um Deus a que clamar. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em nome de Jesus. Agora vamos lá, na prática, Marcos 10, 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: irmão, começa o clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora o que vai acontecer? Muitos os repreendiam para que se calassem, e ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, sabe o que acontece? Às vezes, muitos que repreendem eu e você para se calar, sabe quem é esses muitos? Não é as pessoas. Às vezes pode acontecer, mas é as situações. Não, vai fazer tal coisa, vai fazer não sei o quê, vai fazer aquilo. Olha, você tem que fazer tal coisa, tem que resolver tal coisa. Daqui a pouco você marcou uma entrevista, você marcou um compromisso com fulano, você marcou um compromisso com ciclano. E aí a multidão quer que eu se cale. Isso é a multidão que tenta... Não, então eu vou clamar. Peraí, eu marquei com fulano.
Eu marquei com o ciclano, eu tenho compromisso? Tá, mas primeiro eu vou marcar com Deus. Marca primeiro com Deus, que as outras coisas se resolvem. Clama primeiro a Deus, que as coisas se resolvem em nome de Jesus. Primeiro você clama a Deus, depois as coisas vão se resolver. Em nome de Deus, nós vamos ver a manifestação de Deus. Mas ele clamava cada vez mais: tem misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse, o chamaram um cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te. Que ele chama. Você está vendo? Você está vendo? A própria situação, agora, o povo que estava mandando ele ficar quieto, mandou ele ter bom ânimo. Então, se ele para, o que ia acontecer? Ele já parou. Pronto, parou. O que eu preciso entender? Em nome de Jesus. Deus está cuidando da nossa vida, querido. Se alegra aí com cuidado, com a bondade de Deus, em nome de Jesus. Se alegra porque Ele está cuidando da tua vida. Então você pode aclamar em nome de Jesus. Aí ele fala assim, e Jesus parando disse que o chamaram, ele tem bom ânimo e tal. Ele te chama, no versículo 50. E lançando a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmão, lançar a capa, ele estava jogando fora a capa. O que era a capa? Era aquela autorização para ele receber esmola, porque ele era cego e tal, então ele tinha que ter uma autorização para fazer isso. O que nós precisamos entender em nome de Jesus? Deus muda a nossa condição. Estava no charco lamacento, foi? Mudou. O que ele entendeu? Eu estou indo para Jesus, não quero mais ser mendigo, vou ser curado. Ele já chegou na presença de Jesus sabendo que o milagre ia acontecer, crendo que o milagre ia acontecer. E falando, Jesus disse: que queres que eu te faça? Será que ele queria mesmo um milagre? Jesus perguntou. E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Vai, a tua fé te salvou. Não vou não, eu vou te seguir, eu vou ficar com o Senhor. Eu entendi, a revelação que eu precisava era andar com o Senhor me curou e eu quero andar com o Senhor, não quero mais, porque eu entendi que eu estava clamando porque eu queria a tua presença, eu tinha uma necessidade que era ser curado, mas agora eu entendi que o meu lugar é na presença do Senhor. Começa a clamar, querido, que tem milagre, tem transformação, em nome de perto está o Senhor daqueles que invocam. Clamou na angústia, ele enviou, sarou das necessidades, da dificuldade, clamou, ele escutou a oração, tirou do charco lamacento lá, colocou até um cântico na boca, em nome de Jesus. Então bora clamar a Deus, porque o Senhor é bom e misericordioso. Senhor Deus amado e querido, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença, em nome de Jesus. Estende, papai querido, as tuas mãos sobre nós neste dia e nos abençoa, pai. Eu quero te pedir, alcança a vida do meu irmão, da minha irmã nesta hora, pai. E nós te agradecemos porque podemos clamar a tua presença e ver o teu cuidado, a tua bondade e a tua misericórdia em nome de Jesus. Abençoa com o teu poder a cada um com a tua graça, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.